Olá, eu sou a Andréia, sou professora de inglês aqui da Casa de Acolhida e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de inglês. Você que vem acompanhando aqui com a gente, viu no nosso último slide que nós começamos a estudar alguns verbos comuns. Vai aparecer aí já no slide o que nós vamos estudar. Vamos continuar estudando os common verbos, que são os verbos comuns, parte 2. Por que nós vamos continuar estudando? Porque nós temos que gravar os verbos comuns. O que são os verbos comuns? Os verbos que eles não mudam tanto no presente como no passado. Então, é uma aula legal, né, pessoal? Porque é uma aula simples. Porque tanto no presente como no passado, eu posso falar uma frase no presente como no passado, o verbo não muda. Mas só que eu tenho que saber quais são esses verbos que não mudam. Então, já dei uma aula, foi a primeira aula passada, que eu mostrei, expliquei alguns verbos que não mudam, e hoje eu trago mais alguns verbos que não mudam na sua forma, falando no tempo presente como no passado. Então, hoje nós vamos conhecer mais alguns desses verbos. Então, uma aula bem tranquila, fica com a gente que você vai gostar dessa aula, eu tenho certeza. Então, vamos para o nosso próximo slide, para nós começarmos a analisar mais alguns desses verbos, e eu trago também frases para você ver que tanto no presente como no passado, o verbo não muda. Então, tem como título esse nosso slide, Verbs that don't change in the past. Verbos que não mudam no passado. Verbs that don't change in the past. Então, verbos que não mudam no passado. E também nós estudamos já os verbos regulares, né? Só para recapitular aqui. Já estudamos os verbos regulares, que só mudam um pouquinho na sua forma quando se passa para o passado. Então, estamos analisando juntos verbos no tempo passado aqui, tá? Então, está sendo uma sessão de aulas onde estamos analisando os verbos, como ficam os verbos no tempo, no passado, aqui no passado simples. Então, vamos começar aqui a analisar. O primeiro verbo que temos aqui no presente é o beat. No passado também é beat, porque é um verbo comum, que não muda. E o significado é derrotar. Pessoal, às vezes você vê aqui um verbo que eu coloco e pode imaginar, se você já estudou um pouco inglês e tal, e falar assim, nossa, mas esse verbo significa uma outra coisa. Eu coloco aqui um significado ou dois ou três no máximo. Mas quando você está aprendendo uma nova língua, aqui no caso o inglês, uma palavra às vezes tem vários significados. Eu não vou colocar todos os significados, mas você pode fazer o seu estudo em paralelo e ver os significados, pegar um dicionário e ver todos os significados das palavras. Porque às vezes você vê e fala assim, nossa, essa palavra não significa isso, ou eu não sabia desse significado, mas é porque não dá para trazer todos os significados, porque às vezes tem muitos significados uma palavra, vou trazer um ou outro, tá bom? Mas se você quiser fazer a sua pesquisa aí, sinta a vontade de estar fazendo, porque é importante também, e muito legal quando a pessoa se interessa para saber mais sobre o que está estudando, tá bom? Então, aqui eu coloquei o significado de derrotar, para beat. Daí temos aqui uma frase no presente. I think I can beat you in the football. Eu acho que eu posso derrotar você no futebol. No futebol. Aqui, se eu fosse traduzir o futebol, seria futebol americano, aquele jogo americano de futebol, tá, pessoal? Aqui não seria o futebol brasileiro que nós jogamos aqui, o futebol que joga aqui no Brasil. O futebol que nós jogamos aqui no Brasil, eles falam em inglês soccer, tá bom?
Então, é bom você saber. Aqui eu não traduzi, mas seria futebol americano. Então, a frase ficaria assim: eu acho que eu posso derrotar você no futebol americano, tá bom? Então, eu não traduzi, mas seria assim: eu acho que eu posso derrotar você no futebol americano. Porque o futebol que nós jogamos aqui no Brasil, em inglês, é soccer. É soccer. Então, é importante você saber disso também, tá bom? Então, não é futebol, é soccer, o futebol que jogamos aqui no Brasil. Daí aqui veja a frase no passado. I beat my father in the football last week. Eu derrotei meu pai no futebol americano semana passada. Então, observe que o beat no presente e o beat no passado está a mesma coisa, tá bom? Então, foi legal essa observação aqui, de saber que o futebol não é o futebol que jogamos aqui no Brasil. O futebol que jogamos aqui no Brasil é soccer, tá bom? E aqui o objetivo da gente saber é o verbo derrotar, que tanto no presente é beat, como no passado é beat também. E aqui, no nosso segundo verbo, o presente é cut, o passado é cut, que é cortar. No presente, temos a frase: Don't cut your fingers, be careful. Don't cut your fingers, be careful. Não corte seu dedo, tome cuidado. Daí a frase no passado, nós temos: She cut her finger yesterday. Ela cortou o dedo dela ontem. Ela cortou o dedo dela ontem. Então, veja que no presente é cut, no passado também é cut. Aqui nós estamos estudando os verbos comuns, tá bom? Então, vamos para o nosso próximo slide, para nós vermos mais alguns verbos comuns. Então, como título é Verbs that don't change in the past. Verbos que não mudam no passado. Verbs that don't change in the past. Daí, no presente, nós temos quit, que é deixar, abandonar. E no passado, quit também. Temos a frase no presente: You must quit drink. You must quit drink. Você deve abandonar a bebida. Você deve abandonar a bebida. You must quit drinking. E no passado, she quit and they lost the game last month. She quit and they lost the game last month. Ela deixou ou largou, né? Que é o quit, deixar, largar. E eles perderam o jogo mês passado. Então, she quit and they lost the game last month. Ela deixou ou largou e eles perderam o jogo mês passado. Daí temos aqui o nosso último verbo de exemplo aqui. No presente é hit, no passado é hit também, que é bater, hit, bater. A frase de exemplo nós temos: Jack hit me often. Jack hit me often. Jack me bate com frequência. E no passado, yesterday, Jack hit me first. Ontem, Jack me bateu primeiro. Yesterday, Jack hit me first. Ontem, Jack me bateu primeiro. Então, esses são mais alguns verbos comuns. Então, se você gostou, deixa um like, compartilha, se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo para nós continuarmos estudando mais alguns verbos. E provavelmente nós vamos já continuar no próximo vídeo, vamos iniciar os verbos irregulares. Então, espero você no próximo vídeo. Muito obrigada.